Olá, meus amigos, saudações rubro-negras. Amanhã, sábado, já tem jogo importante de novo pelo Brasileirão. Atlético Mineiro e Flamengo. Eles estão numa péssima fase e o Flamengo, apesar de não estar muito bem no Brasileirão, fez uma excelente partida contra o Grêmio pela Copa do Brasil. E estamos aí na expectativa de voltar a ver melhores apresentações. Peguei o corte deles lá do Jogo Aberto, falando do jogo. No SBT Esporte falaram também um pouquinho sobre a questão do Zenit lá, das negociações. Vamos assistir aqui, mas antes um recadinho para você que tá aí com problema de calvície, aquelas entradinhas te incomodando e você não tem o dinheiro do Everton Ribeiro para fazer um implante capilar. Deixei aqui no comentário fixado um link com um produto excelente para fazer o tratamento para sair do bonde dos carecas, hein? Careca é só o São Paulo. Vamos assistir o programa. Agora, vamos falar também de outro jogaço da rodada, o encontro entre Atlético Mineiro e Flamengo em Minas. Felipão ainda não venceu no comando do Galo, mas a seu favor, né, Felipão? Tem uma estatística. Quando ele enfrenta o São Paulo, ele não perde, pelo menos até agora. Será? Chegou a hora de quem? Felipão ou São Paulo? Detalhes da partida. Olha o Gabigol aí, que foi tão bem essa semana. Conto com você, Felipão. Nossa Um confronto entre rivais, temperado pelo gostinho do reencontro com o ex. Graças a Deus deu certo, estou feliz demais. Sorrisão é de felicidade mesmo, de estar podendo realizar um sonho. Pois é, Alan, a sua saída virou até motivo para um outdoor aqui em BH. Será a vez da massa do Galo reencontrar o volante, agora com a camisa rubro-negra. O pessoal de lá vai ficar comigo e eu sou assim, eu dou a vida pelo clube, é meu ganha-pão, não tenho por que eu aliviar para o adversário. Que chora é a mãe deles, a minha não vai chorar não. Bom, o Flamengo não sabe o que é perder há mais de 2 meses. Depois da derrota de goleada contra o Bragantino, vieram 6 vitórias e 3 empates. Isso sem falar do último jogo, 2-0 em cima do Grêmio, fora de casa, pela Copa do Brasil. Valorizar o resultado não é tão significativo como darle valorização a la maneira como se jogou. Já o Galo vive o momento oposto. Não vence há 8 partidas. Inclusive, a última vitória foi há mais de 50 dias, sob o comando do ex. Estou aqui novamente. Quizás tuve a má fortuna de cruzar-me com a mesma pessoa do clube. Eu prefiro pensar que ele se expressou mal, porque ele não teve azar de cruzar comigo, né? Eu que fui buscá-lo 2 vezes. Para o duelo deste sábado, o técnico Felipão terá o retorno de Arana, Gemerson e Vargas, que cumpriram suspensão contra o Goiás. Nova oportunidade para o time reencontrar o seu bom futebol. Últimos 21 pontos, conquistar 3, realmente é um recorte, né, do campeonato de uma campanha pífia. Gosto muito da postura do Rodrigo Caetano, mas ele não poupou o Eduardo Cudê, né? Aliás, esse é o problema do Cudê, muito competente, mas ele deixa essas rusgas, essas brechas, essas situações mal resolvidas, Chico. O mais engraçado é que o Caetano conhecia ele do Inter, né? Sabia que ele já tinha feito isso. E aí foi lá e contratou pro Galo. E o mais engraçado é que o Inter também contratou de novo. Tu vê que coisa, né? E o Alessandro Barcelos, que é o presidente, era o vice de futebol quando trabalhou com ele. Então conhecia muito bem. Todo mundo sabe quais são as virtudes e os defeitos do Cudê. Todo mundo sabe. Olha que interessante, o Felipão e o Sampaoli, treinando equipes, já se enfrentaram 5 vezes. 3 confrontos, Brasil e Chile, quando o Sampaoli era técnico da seleção chilena, Felipão levou a melhor. E depois também a gente teve o confronto Santos, Sampaoli técnico do Santos, e Felipão do Palmeiras, e Luiz Felipe Scolari levou a melhor. Então, mas aí Gostei. Foram 3 empates Felipão. e 2 vitórias do Felipão. Mas aí tem um dado que não favorece o Felipão. Nesses 5 jogos, o Sampaoli estava numa equipe inferior à que o Felipão estava. O Felipão estava com Brasil e Palmeiras. E o São Paulo estava com Chile e Santos. Nesse momento, o São Paulo está com o Flamengo, com esse Flamengo. E o Felipão está com o Galo, que tem um time num potencial muito bom, mas que não consegue desenvolver. Pode ser que ele mantenha o histórico, mas hoje a tendência
o retrospecto não, a lógica, o momento é do Sampaoli, né? Ah, mas você não acha que, de repente, um empate entre dois times pode acontecer? Eu confesso pra você, menina Renata, como diria Ronaldo Giovanetti, que eu gostaria de um empate, né? Eu também. Pensando em termos de tabela, eu também. eu gostaria de um empatezinho, porque a gente torce por um bom jogo, né? São duas equipes que já decidiram Supercopa recentemente, fazem sempre grandes jogos, tem uma rivalidade histórica desde os anos 80, então a gente espera que seja um bom jogo, né? Rivalidade em Copa do Brasil, né? Também. Atlético e Flamengo, meu Deus do céu. E nos elencos, eles são comparáveis. Nos momentos, não. Curioso, né? Mas o Flamengo também vivia uma instabilidade no começo do ano, apesar do elenco, e o Sampaoli arrumou a casa, né? O jogo que o Flamengo fez contra o Grêmio mostrou onde esse Flamengo pode chegar. Vai ser bem interessante acompanhar um Flamengo que jogou demais na Copa do Brasil, falando no torneio, e um Flamengo que não jogou bem contra o América na última rodada da Série A. O brasileiro dá uma oscilada, né? Vamos ver qual será a versão do Flamengo para o jogo de amanhã. O Galo precisa vencer. Paulinho é um jogador importante, tá aí no jejum de gols, é um atleta que precisa aparecer mais. Renato, o ataque do Galo tem Paulinho, Pavon e Hulk. O Pavon talvez seja o melhor jogador do ataque. E o Hulk está devendo ainda esse ano, não sei se ele está sofrendo com problemas físicos e tal. E o Paulinho, a gente sabe também a capacidade dele, né? O Galo o Arana voltou, cara, eu não consigo entender essa campanha do Galo. Que tem muita gente que se machuca no Galo Zarate, por exemplo, né? Então, importante. Às vezes o Galo também não conta com essa formação completa. Perdeu o Alan. Mas o Alan tava meio já de lado, né? Se porque aí chegou batalha. É verdade. O desafio do Flamengo nesse final de semana é fora de casa contra o Atlético Mineiro. Quem conta as novidades do Flamengo é Alcilene Brito. Fala, Alce. O clima do elenco era leve de alegria, mas já focado no novo duelo agora pelo Brasileirão. O time que enfrentou o Grêmio fez apenas exercícios internos. Já o restante da equipe foi a campo. Seguem como dúvida o zagueiro Davi Luiz e o lateral Ayrton Lucas. O camisa 23 teve dores no joelho direito e não viajou para Porto Alegre. Ele segue fazendo tratamento. Ayrton Lucas teve uma entorse no joelho esquerdo e segue se cuidando e ainda está incerta a participação do lateral esquerdo no duelo. O desfalque certo fica por conta de Eric Pulgar. O volante chileno segue em recuperação de lesão muscular. Flamengo está a 7 jogos sem perder, com 4 vitórias e 3 empates. O time tem 28 pontos e acabou perdendo a vice-liderança na última rodada após perder para o América Mineiro. E quer uma vitória fora de casa para se aproximar do líder Botafogo. Perder não, Diferente empatou, do rapaz. rubro-negro, o Atlético está a 8 jogos sem vencer e vive sua pior sequência no Brasileirão. Desde a chegada de Filipão, o time soma 4 empates e 3 derrotas. O Flamengo tem mais um treino e depois viaja para enfrentar o Galo às 9 horas da noite, no sábado, na Arena Independência. Com uma vitória consistente pela Copa do Brasil, o Flamengo vai tentar repetir o feito agora pelo Brasileirão e seguir firme na briga pela ponta. Ô, Vene Casagrande, jogo contra o Atlético Mineiro, um jogo bem difícil. Eu costumo dizer, só eu falo isso, mais ninguém no mundo, que o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. Pois é, não tem. Acho que ninguém nunca falou isso. Ninguém nunca falou. Mas, de fato, o Atlético Mineiro é um... Não, apesar de não viver um bom momento, a verdade é essa. Mas a gente entra esperava, sempre com muita vontade. A gente esperava muito mais do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Eu mesmo esperava, inclusive achei que fosse ser um time que ia brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, mas nesse momento não é um postulante. Mas enfim, é um adversário extremamente difícil, tem que respeitar, tem bons jogadores do outro lado. Tem o Filipão, que ainda está buscando um bom momento à frente da equipe mineira. E eu acho que é um bom momento para o Flamengo mostrar para a torcida que não desistiu do Campeonato Brasileiro. Porque a torcida do Flamengo está com o pé atrás em relação ao time nessa competição. Copa do Brasil, Libertadores, o time está indo muito bem, obrigado. Agora, no Campeonato Brasileiro, falei até sobre isso lá no meu canal, no canal no YouTube, Vene Casagrande, porque eu acho que os jogadores têm que dar uma resposta à torcida. No momento, olha, torcida, a gente também quer buscar o título do Campeonato Brasileiro. Muita gente acha que o Botafogo já é campeão, eu acho que é muito difícil tirar a diferença de pontuação, mas eu não acho justo o Flamengo, com o time que tem, o investimento que tem, a folha salarial que tem, simplesmente deixar de lado o Campeonato Brasileiro e focar apenas em Copa. É muito pouco, é pensar pequeno. O elenco que o Flamengo tem, o São Paulo tem à sua disposição, ele tem obrigação de ainda buscar o título do Campeonato Brasileiro. Ô, Pedrosa, o Bruno Henrique saiu no jogo contra o América Mineiro dizendo que os caras contra o Flamengo jogam o jogo da vida, que se entregam mais, que o América jogou muito e tudo mais.
De fato, a gente sabe que alguns times crescem em relação aos outros muito por conta da rivalidade. E foi criada uma rivalidade muito forte nos últimos 5 anos entre Atlético Mineiro e Flamengo. Por várias circunstâncias, encontros em Copas, falas fortes, como a do Gabigol, no Maracanã eles vão conhecer o inferno. E o próprio Hulk, que é um cara que, na minha opinião, é o que mais pega pilha hoje no futebol. Eu não sei se vocês concordam. O Hulk, pra mim, é o que mais pega pilha. Então, eu acho que vai ser um confronto em que o Atlético realmente vai entrar com a faca no dente. E eu acho que, pra quem acompanhou hoje, a loucura foi na porta do CT do Galo cobrar os jogadores mais no sentido de apoio. Falar assim, rapaziada, vocês têm que jogar, porque além do Flamengo, o Atlético tem o Palmeiras pela Libertadores. Então, essa sequência do Atlético, ela vai ser muito difícil. O trabalho do Filipão até agora, Fernanda, é muito ruim, tá? Eu acho que isso que, inclusive, desestabilizou uma crescente do Atlético Mineiro que vinha acontecendo com o Cudê. Todos os problemas aconteceram, hoje o Cudê tá no Internacional e a escolha pelo Filipão até o momento não se mostrou uma escolha positiva, muito pelo contrário. Mas a gente tá falando de uma equipe que tem Hulk, Paulinho, Allan Kardec, vários jogadores aí que podem causar problemas pro time do Flamengo. A questão do Flamengo, pra mim, que eu acho que vem acontecendo dentro do Campeonato Brasileiro, é a seguinte. Se eu não me engano, essa estatística, o Flamengo tem mais de 100 rodadas sem liderar o Campeonato Brasileiro. O que aconteceu nos últimos anos? Depois que o Flamengo foi campeão em 2020... depois que o Flamengo foi campeão em 2020, 2021, 22 e 23, o Flamengo veio corrigindo problemas que aconteciam no início da temporada. Então o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que você tem que ter regularidade o tempo inteiro, ele não te dá a oportunidade das Copas de você se recuperar dentro da própria temporada. É complicado. Então por isso que o Flamengo prioriza Copas, porque o planejamento no início do ano vem sendo feito errado, erro atrás de erro em relação ao técnico, e por isso o Flamengo, no meio da temporada, o que tem que fazer? Traz o técnico, reorganiza todo mundo, tem muita qualidade técnica, o técnico dá um jeito, e aí entra nas Copas de forma diferente do Campeonato Brasileiro. Não é à toa ficar 100 rodadas sem liderar, é falta de planejamento, e aí o Flamengo tem que correr para tentar arrumar esse planejamento. Mas assim, em relação ao jogo de amanhã, eu acho que o Flamengo é favorito, muito por conta do bom momento que vive e também pelo péssimo momento que o Atlético Mineiro vive. Vene Casagrande, olha a nossa pergunta da enquete hoje. Quem deve ser o titular na lateral esquerda do Flamengo? Felipe Luiz ou Ayrton Lucas? Eu quero saber. De drone, quem deve ser e, de sua opinião, quem você escolheria? De drone, quem deve ser Ayrton Lucas. Na minha opinião, quem eu escolheria é Ayrton Lucas. E você, Pedrosa? Mas eu posso contextualizar minha resposta? Pode. Porque assim, o Felipe Luiz, inclusive, na minha opinião... você é pago pra isso. Pra isso. Obrigado. Obrigado por me lembrar, eu às vezes esqueço. Porque muita gente acha que eu sou pago pra botar faixa em Sandy Júnior. Não é mesmo. Mas enfim, só pra contextualizar minha aqui resposta. Também, tá? Pra contextualizar. Eu acho que o Felipe Luiz foi o melhor em campo contra o Grêmio, jogou muita bola. Só que é um jogador com idade avançada. Eu não acredito no Felipe Luiz fazendo uma grande partida novamente por conta da parte física. Porque ele jogou quarta-feira, jogou muito quarta-feira. Aí no sábado à noite você coloca novamente esperando o Felipe Luiz que foi quarta-feira e ele não será. Pela questão física. Isso é normal, né, gente? Não tem jeito. A gente está falando aqui de saúde, não tem mais como você exigir do Felipe Luiz aquilo que ele entregou. Quando você tem um personagem assim, você sabe que essa preocupação física, ela vai acontecer. E não é só com o Felipe Luiz. Tem o Marcelo no Fluminense, tem o Soares no Grêmio, vai ter o Rames Rodrigues no São Paulo. Isso é normal. Isso funciona desse jeito. E o torcedor meio que já sabe disso, né, Pedrosa? Sabe, mas a minha escolha seria o Felipe Luiz. Sério? O Flamengo, na partida contra o Grêmio, e sendo um contexto fora de casa, contra um time extremamente forte, que é o Atlético Mineiro também em relação às peças e não ao momento, o Flamengo teve a contenção do Felipe Luiz para fazer o que eu já falei aqui, para liberar a qualidade técnica e dar um pouco de menos obrigação de marcação para esses jogadores da frente. E aí eu penso no Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é muito bom defendendo também, ele tem uma recuperação enorme, é um cara muito veloz, consegue apoiar e consegue defender. Mas quando o Felipe Luiz está em campo, eu já falei aqui, o Flamengo com bola, ele joga com 3 volantes. As pessoas não conseguem reparar nisso porque, Felipe Luiz, quem é? Lateral esquerdo. Sim. Mas se você parar para observar, é o Felipe Luiz na saída de bola como volante, e aí depende de quem for jogar. Se é o Alan, se é o Thiago Maia, se é o Vitor Hugo, isso aí a gente tem que ver no campo. Mas assim, depois da partida que o Felipe Luiz fez contra o Grêmio, eu daria outra oportunidade para ele, principalmente por esse contexto de ser fora de casa, onde o Atlético, obviamente, vai vir para cima com o Mineirão. E quando o Felipe Luiz está em campo, o Bruno Henrique joga mais, né? Joga. É isso. Joga. Por conta de espaço, porque e teoricamente o Ayrton Lucas ocupa aquele espaço que o Bruno Henrique ocupa. E tem outro ponto, Vene. Além do Felipe Luiz conseguir achar o Bruno Henrique com certa frequência, ele tem uma facilidade muito grande, pode reparar, para poder achar esse passe pelo meio. O que o passe pelo meio faz? Quebra a linha e deixa quem?
livre para poder armar, Arrascaeta e às vezes o Everton Ribeiro. Olha só, Vene, quer dizer que você bateu um papo com uma galera do Zenit? Hein, Vene, você conversou com a galera do Zenit? Então, sobre o Zenit, é algo que a gente já vem falando aí durante a semana. Claudinho muito distante, o Flamengo nem conta mais com essa contratação. O foco total é o Wendel, até pelo curto espaço de tempo. A janela de transferência fecha na próxima semana e o Flamengo está focado na contratação do Wendel. Vai ter mais uma reunião. O Flamengo fez uma proposta de 12 milhões de euros, o Zenit recusou e agora o Flamengo trabalha aí numa outra oferta para apresentar ao time russo e aí conseguir a contratação. No lado do Flamengo, eles estão confiantes, apesar do pouco tempo que tem, mas eles estão confiantes pela contratação do Wendel. Então é isso, meus amigos. Falaram lá no Jogo Aberto sobre a questão de o Sampaoli nunca venceu o Filipão em 5 duelos, mas foi como o próprio Chico lá falou, pô, isso aí não tem como usar como parâmetro, porque em todos esses 5 duelos o Filipão tinha um time bem melhor do que o Sampaoli, e o que importa é o nosso recorte atual, o Flamengo crescendo, sendo já, mesmo quando não estava indo bem, o melhor elenco da América, isso é indiscutível, e o Atlético Mineiro, apesar de ter um bom elenco também, ele não ganha há pelo menos mais de 5 jogos. Eu não acompanho sempre, mas eu só vi ali na tabela do GE do Brasileirão, as últimas 5 bolinhas ali só tem vermelho e a bolinha cinza do empate. Não, nos últimos 5 jogos, pelo menos, não teve nenhuma vitória. Então, tá complicada a situação para eles. E eles também vão se preocupar com o jogo do meio da semana na Libertadores, que eles vão ter que enfrentar o Palmeiras. Vai ser complicado e eu acho que eles vão tentar focar mais nesse jogo. Porque no Brasileirão, atualmente, eles já estão em 13º, se eu não me engano. E corrigindo a informação do SBT Esporte, porque o programa passa ali 1h30 da tarde e logo um pouco mais tarde, umas 3 horas, já saiu no GE a notícia de que o Ayrton Lucas realmente não vai jogar, porque ele está sentindo dores no joelho, então não vai ser nem relacionado, não está viajando para Minas agora, vai ficar fazendo tratamento, ou seja, é Felipe Luiz mesmo, não vai ter Ayrton Lucas, e o Davi Luiz também não vai viajar, também está com dores no joelho. Mas então é isso, essas são as informações do momento para o jogo de amanhã do Flamengo. Realmente o Claudinho parece que não vem mesmo, e o Wendel parece que vem, porque o time lá não está interessado em continuar com ele. Já o Claudinho é um jogador importante no elenco e eles vão dificultar ao máximo, sendo que eles não precisam de dinheiro, porque eles já têm dinheiro. Então eles não vão vender o jogador a qualquer preço. Mas então é isso, não se esquece de se inscrever no canal, deixe seu like para ajudar o nosso canal a crescer e a chegar a muito mais rubro-negros. Tamo junto, um grande salve a todos, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.